Irmãos, nós prometemos a vocês que terminaríamos a questão do sacrifício, mas antes vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer. Nós queremos te louvar e te bendizer pela tua bondade e misericórdia para conosco, em sustentar esta casa e sustentar a cada um de nós na tua presença. Nós queremos dizer ao Eterno que o Eterno é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Abençoe os nossos irmãos que estão conosco na internet e abençoe a cada um de nós aqui na tua casa nesta hora, para que o ensino da tua palavra encontre lugar nos nossos corações, para que nós venhamos aprender cada dia mais a sacrificar. Dá-nos a tua bênção aqui nesse início de semana. É o que nós te pedimos em nome de Yeshua, o nosso Mashiach. Nós dissemos semana passada para vocês, quando estávamos ensinando, que sacrificar no hebraico é uma oferta, é um benefício imediato. Oferta é um corban. Corban é um presente para Adonai, é para que você se aproxime dele. Todos os povos sacrificam, independentes de sermos, seguirmos Adonai, o único Elohim, todos, é muito antigo os sacrifícios, muito antigo, e vocês sabem disso. Então, o presente, a oferta que você leva ao Eterno, é para que você e eu mantenhamos um relacionamento com Ele. Desde Caim e Abel, o primeiro sacrifício, até nos nossos dias, na nossa era, não nos nossos dias, na nossa era, no ano 70 depois do Mashiach, quando cessaram os sacrifícios de sangue, porque o templo em Jerusalém foi destruído, o sacrifício de sangue cessou. O que então ocupou esse lugar? Já que não existia o templo, o quê? A prece, a oração, a meditação na palavra, a ascese, que são uma série de exercícios que nós fazemos para o aperfeiçoamento, e o cântico, o louvor e a adoração. Essas 4 coisas vão substituir, então, o sacrifício de sangue, dando lugar, assim, à oração, à meditação da palavra, a ascese e o louvor. E Adonai exige na sua palavra que nós ofereçamos a Ele um sacrifício intacto. Intacto. O que é um sacrifício intacto? É um sacrifício, deixe-me achar aqui, é um presente que nós levamos ao Eterno, que o animal não pode ser mutilado, ele não pode ser inválido, ele tem que ser sem defeito, intacto, não é? Então, toda uma legislação de Deuteronômio, no capítulo 22, ali direitinho, a partir do versículo 17, você encontra como ofertar, então, a Adonai. A pessoa ou coisa que ainda não se tornou pura, é isso que é intacto, né? E puro é uma coisa não adulterada, não viciado. Foi isso que nós dissemos. Pessoa sem mistura de sentimentos. Então, se eu tenho que retornar, vou te dar um exemplo bem prático. Se eu tenho que retornar, eu terei que alijar do meu barco, da minha embarcação, tudo aquilo que eu trouxe de uma velha bagagem, ou de uma velha tradição, quer seja cristã, quer seja uma cultura de algum povo, até do povo hebreu, apenas a cultura, eu tenho que alijar tudo, jogar tudo fora. E então, dar lugar ao mover do Espírito de Deus que vai me ensinar. Então, o animal puro é aquele animal que está isento de expressões estranhas, como os trejeitos do mundo. Foi isso, eu estou voltando aqui para você pegar a questão dos sacrifícios. Trejeitos do mundo são gestos cômicos, engraçados, que os humoristas geralmente gostam muito e que as pessoas, às vezes, para chamar atenção, tomam esses jeitos. Tudo isso tem que ficar para trás, porque isso é do mundo. O mundo passa e as suas concupiscências, mas quem faz a vontade de Adonai permanece para sempre, diz o apóstolo João. Uma mulher pura é uma mulher casta, isenta de culpa ou de qualquer delito. E uma razão pura, uma mente pura,
é uma inteligência que adquire a noção da verdade pela simples obediência à palavra de Adonai. A pessoa não, uma razão pura, ela não precisa buscar grandemente em livros. Ela se aquieta, recebe da palavra, é quase que um ensinamento por intuição. O Espírito vem e traz. Depois tem que checar com a palavra para ver se está tudo em harmonia com a palavra. E uma razão pura é não tirar vantagem de nenhum serviço espiritual, qualquer que seja uma vantagem para si próprio. Essa é uma mente pura. Esse é um animal intacto. Ele deve ser perfeito para funcionar, para que o rei possa nos aceitar. Quando eu me apresentar com o meu presente para me aproximar a ele, para estar junto a ele. Então nós dissemos que a Torá enumera restritamente os animais que podem ser sacrificados. E a Torá fala aos sacrifícios próprios que são oferecidos animais, como a pomba. Você verá. Porque o animal, ele não pode ser um animal silvestre. Não deve ser. Ele não deve ser. Ele deve ser um animal criado em casa. Ele não pode ser um animal selvagem. Ele, para se oferecer a Adonai, ele tem que ser um animal criado em casa. A pombinha tem 2 tipos de pomba apenas, que você vai ver em sacrifícios próprios, que tem que ser oferecido. Minha garganta está super seca. São 2 tipos de pomba. É uma Streptopelia turtur e a Columba palumbus. Esses animais, eles são mansos. Você pega quase com a mão. Essa primeira pomba, turtur, ela chega na terra de Israel no período ela arriba no período da primavera. Quando Israel vai oferecer os sacrifícios anuais de Páscoa, pães asmos, primícias, Pentecostes, mas não se oferece pomba nesse período. Então, por que você está falando de pomba, pastora Sandra? Ela chega na primavera e ela vai sair lá no outono, ela vai arribar outra vez e vai para outro território. Por que ele fala que para determinados sacrifícios tem que ser a pombinha, 2 rolas, por causa da facilidade de pegar esses animais? E os judeus tinham o hábito de criá-los em casa, o hebreu, para oferecer esses sacrifícios. Então fala muito conosco. Muito conosco. Quando nós nos apresentamos ao Eterno, nós temos que ser simples como as pombas, mas prudentes, diz Yeshua, como as serpentes. Prudentes para não cairmos nas mãos de Satanás, mas simples como as pombas. Por isso que ele se refere a elas. Então nós podemos supor que essa espécie de pomba, que é uma outra espécie, a rola bárbara, ela é um tanto mais pálida e menos colorida, ela é uma rola comum, provavelmente seja essa que os hebreus criavam em casa. O Talmud explica que essa escolha é pelo fato de não haver pássaros mais caçados do que as pombas e, portanto, melhor designados para ganhar as graças de Adonai. Foi aqui que nós paramos mais ou menos. Então, você verá que a legislação bíblica que vai exigir que você e eu ofertemos um erguido volátil. O que é um erguido volátil? Um pássaro. Vá comigo em Levítico no capítulo 1. Levítico capítulo 1. Porque semana passada nós tratamos dos sacrifícios obrigatórios. Eu me esqueci de citar isso. Que estão em Números no capítulo 28. O sacrifício da manhã e da tarde, o sacrifício de Shabat, o sacrifício da lua nova, e depois já vem os sacrifícios anuais, que é uma vez só por ano, Rosh Hashanah, uma vez no ano. Yom Kippur, uma vez no ano.
Tabernáculos, uma vez no ano. Mas sacrifícios diários são todo dia, eles são permanentes ou contínuos, diz na nossa tradução. Aqui em Levítico 1, no versículo 14 e 15, você vai ver que a oferta de pombas aqui é exigido pela Torá. Se a sua oferta ao Eterno for holocausto de aves, trará sua oferta de rolas ou de pombinhos. O sacerdote a trará ao altar, torcer-lhe-á o pescoço e a queimará sobre o altar, espremerá o seu sangue na parede do altar. Seu sangue é espremido na parede do altar. O verbo espremer no hebraico vai te reportar a Juízes, capítulo 6, quando Gideão faz uma prova com Elohim, põe aquela lã para receber todo o sereno, e depois ele vai espremer aquela lã para sair o líquido daquela lã. É isso que a pombinha, devido à quantidade pequena de sangue, ela é espremida. Essa pombinha é você, que tem que ser espremido para oferecer o melhor, e você e eu, a ele. Espremido na parede do altar, a Torá diz aqui, ó, para quê? Para jorrar o sangue nas paredes do altar. Espremido para comprimir, tirar o máximo daquele animalzinho, daquela ave, daquela pombinha. Por isso que o Salmo 74 se refere a Israel como a minha rola, a minha pomba. Olha o carinho que Adonai se refere ao seu povo. Olha o carinho. Então você vai ver comigo que qual o sacrifício então, pastora Sandra, que se oferece rola? O sacrifício do pobre. Veja aqui mesmo no Levítico capítulo 5, olha aqui para você ver. Do versículo 7 ao versículo 11. Olha aqui, Adonai vai ajustar aqui, porque o pobre ele não é suficientemente rico para sacrificar muitas vezes um cordeiro. Ele oferecerá então 2 rolas, o que representa uma despesa bem menor. Mas, se os seus recursos não forem suficientes para gado miúdo, então trará o Eterno uma expiação em expiação da culpa que cometeu, 2 rolas, 2 pombinhos, um como oferta pelo pecado e outro como oferta, um como desfaltador e outro como erguido, como holocausto. Ele os trará ao sacerdote, então ele tem que comparecer à tenda do encontro. Ele tem que ir à tenda do encontro, o qual oferecerá primeiro o que é pela oferta do pecado, e com a sua unha lhe torcerá a cabeça, rente ao pescoço, sem separá-la de todo. Do sangue da oferta pelo pecado espargirá sobre a parede do altar, porém o que sobrar daquele sangue será espremido à base do altar. É oferta pelo pecado. Do outro fará holocausto, conforme o estabelecido. Assim o sacerdote fará por ele a expiação do pecado que cometeu, e lhe será perdoado. Porém, se os seus recursos não lhe permitirem oferecer 2 rolas ou 2 pombinhos, então aquele que pecou trará pela sua oferta a 10ª parte de um efa de flor de farinha como oferta pelo pecado. Aí você vê que Adonai vai ajustar na sua legislação para que todos tenham oportunidade de ofertar para se apresentar a ele e para se aproximar dele. Todos têm que se apresentar. Então, aqui você viu a oferta do pobre. Você vai ver a oferta de gratidão da mulher que teve o bebê. Levítico capítulo 12, mais à frente aqui. Também será com as 2 rolas. É o sacrifício de gratidão. Do versículo 6 ao versículo 8, você vai encontrar essa purificação por um filho ou uma filha. Olha aí. Quando forem cumpridos os dias da sua purificação, ela teve ou um menino ou uma menina. Aqui antes tem toda a legislação para, se for menino, é uma,
Se for menina, é outra. Quando forem cumpridos os dias da sua purificação por filho ou por filha, trará um cordeiro de 1 ano por holocausto, e um pombinho ou uma rola pela oferta pelo pecado, à entrada da tenda da congregação, ao sacerdote. Ele os oferecerá perante o Eterno, fazendo por ela expiação, e será limpa do fluxo do seu sangue. Esta é a Torá para a mulher que der à luz a um menino ou uma menina. Então, você vai ver que da mesma forma fez Maria, lá em Lucas capítulo 2. Que eles vão levar Yeshua a Jerusalém para apresentá-lo diante de Adonai. É evidente que esse texto se refere à lei que nós acabamos de ler aqui, ó, o texto de Lucas 2, versículo 22. Seria um erro pensar que Maria apresentou seu filho ao santuário logo depois que ele nasceu. De jeito nenhum. Como muitos comentadores tentam supor, né? Ela agiu conforme a Torá de Moisés para a sua purificação. Então ela vai oferecer um erguido como oferta de gratidão a Adonai, da mulher que acabou de dar à luz a um ser vivo. Erguido, irmãos, nas nossas traduções, é traduzido como holocausto, nas nossas traduções. É o erguido, que holocausto significa aquilo que é inteiramente queimado. No hebraico, a palavra é ola, erguido, aquilo que sobe. Então, nós temos que reter, é aquilo que sobe até Adonai. Não é aquilo que é queimado. Porque será incinerado, sim. O ofertante, ele vai subir a rampa que leva ao altar, para onde ele conduz o animal a ser sacrificado. Este sobe ao altar. Sim, incinerado o animal. Enfim, ele sobe como fumaça agradável para a divindade que ele oferece. Então é melhor usarmos a palavra erguido do que holocausto. Porque é você e eu levando o nosso presente. O animal somos nós mesmos com a nossa natureza carnal, ó, mais baixa. Nos permitindo viver o momento que nós vivemos com alegria. Com paz no nosso coração. O que é preciso reter é a ideia da elevação do homem com o animal, em direção ao altar do sacrifício e depois a Adonai. Elevação do homem e do animal, da sua natureza carnal. Exemplo. Deixa eu te dar um exemplo bem prático. Paulo diz assim em 2 Coríntios, no capítulo 12. Eu conheço um homem. Eu conheço um homem que foi levado até o 3º céu. E ele viu coisas fantásticas e maravilhosas no 3º céu. Sabe quem é esse homem? É ele mesmo. Ele não fala que é ele, não. Ele diz, eu conheço um homem. Porque aquele velho homem morreu. Agora é um novo homem. Ele não faz uso das maravilhas que ele viu para usar e tirar proveito delas. Olha lá, vai lá para você ver comigo. Segura aí. Segura aí, 2 aos Coríntios, no capítulo 12. Ele vai dizer isso com toda a autoridade. Eu conheço um homem. Olha como é que ele começa. É necessário gloriar-me. Embora isso não adianta nada. Paulo é demais. Não adianta nada. Passarei as visões e as revelações do Eterno. Eu conheço um homem numa tia, que há 14 anos foi arrebatado até o 3º céu. Se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Elohim o sabe. Eu sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Elohim o sabe, foi arrebatado ao paraíso. E ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De um assim eu me gloriarei.
Olha o que ele diz: mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Aqui está o homem. Ele não usa aquilo ali para sair de congregação em congregação, dando seu testemunho, sem ter maturidade de morrer. Vocês já viram quantas pessoas morrem porque vão para os púlpitos dar testemunhos? Vocês já viram isso? E depois ele volta à velha vida dele lá do mundo, porque os líderes põem no púlpito para dar aquele testemunho, e às vezes ele começa a dar aquele testemunho num lugar diferente do outro, mesmo testemunho, porque ele começa a criar as invenções da sua própria mente, porque ele não morreu a sua natureza carnal. Por isso que ele volta a um Paulo. Não voltou não, porque ele não fala nem que homem é esse. Esse homem ele não conhece. Esse homem ele era ele mesmo. Se eu me gloriar, de nada tem valor. Então muitos que vão para os púlpitos contar se gloriam dessas experiências inefáveis e voltam à velha natureza, voltam ao mundo, ou então tentam trazer o mundo para aquela experiência. Não funciona com Adonai. Não funciona. Não funciona. Paulo sabia que ele tinha que se apresentar diante de Adonai, o homem e o animal. O animal incinerado, queimado pelo fogo do Espírito. O homem baixo. É isso que ele fala aqui, de cabeça baixa. Porque ele diz, embora isso não adianta nada, eu gloriar-me em quê? É isso que ele diz. Por isso que ele diz que Yeshua vai seguir, irmãos, a mesma linha profetizada por Isaías. Capítulo 50, versículo 10 e 12. A mesma linha Paulo seguiu de Yeshua HaMashiach. Olha o que diz no capítulo 53 de Isaías. Você vê que Yeshua fica em cima da linha dos profetas de Israel, para que ele possa sacrificar e ser aceito. Olha o capítulo 53, versículo 10 e 11. 10 a 12. Todavia ao Eterno agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade. Prolongará os seus dias e o bom prazer do Eterno prosperará na sua mão. Ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos, e a iniquidade dele levará sobre si, pelo que darei uma porção entre os poderosos, e com os fortes repartirá ele o despojo, porque derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, pois ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Na mesma linha vem Yeshua, na mesma linha vem Paulo. Ele diz, olha, eu ouvi falar de um homem assim. E Yeshua, no capítulo 17 de João, ele vai orar por ele mesmo. Ele vai orar. Ai, que coisa boa, gente, vocês desligarem esse vento. É verdade. Porque eu não estou ouvindo direito a minha voz aqui, não sei o que está acontecendo. Então está ruim, parece que é o vento que está atrapalhando. Então, olha como é que Yeshua ora por ele no capítulo 17 de João. Olha aqui. Capítulo 17 de João, do versículo 1 ao versículo 5. Mas também, se você sentir calor e quiser ligar outra vez, pode ligar. Olha como é que ele ora por ele mesmo. Tendo dito estas coisas, de 1 a 5, Yeshua levantou os olhos aos céus e disse, Pai, é chegada a hora do sacrifício. Glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Pois lhes deste autoridade sobre toda a carne, para que lhe dê a vida eterna a todos que lhes destes. Ora, a vida eterna é esta, que conheço a ti, o único Elohim verdadeiro. A vida eterna é esta, que conheçam a ti como o único Elohim verdadeiro, como único. E a Yeshua HaMashiach quem enviastes. Eu te glorifiquei na terra, concluindo a obra que me destes para fazer. E agora, Pai, glorifica-me em tua presença, com a glória que tinha contigo antes que o mundo
existisse. Na mesma linha vai Paulo, sabendo que a natureza carnal tem que estar debaixo dos pés. Do contrário, nós vamos apresentar o nosso sacrifício e ele não vai ser aceito. Então ali a mulher com gratidão, ela vem trazendo as duas pombas, uma para perdão do pecado e outra para o erguido e a outra para o desfaltador, tirar a falta do altar, para que ela possa oferecer a oferta. Essa oferta de gratidão. Então, você verá que a jovem pomba constitui ali o sacrifício expiatório. E a outra pomba, o sacrifício desfaltador. A mulher, ainda que se encontra em estado de contaminação, não tem o direito de entrar no santuário, antes de ter cumprido os ritos da purificação oferecidos no altar. Ela não tem direito a nem entrar no santuário. Num sacrifício de gratidão, durante a gravidez ou no nascimento dessa criança, a mulher poderia ter cometido faltas, que esse sacrifício agora vai apagar. Então, os rabinos falam que não há aprovação sem falta. Não há aprovação sem falta. Por isso, que ela agora vai oferecer esse sacrifício, que ela pode ter cometido faltas. Ela pode. Portanto, irmãos, a contaminação desta mulher parturiente, desta grávida, ela é menos grave do que a contaminação da sarna, que é a lepra, nas nossas traduções. Olha, eu vou repetir. É menos grave esta contaminação da parturiente do que a pessoa que está com sarna e fluxo. Esses são os sacrifícios que nós devemos trazer no santuário. Nós não conseguimos resolver essas questões graves sozinhos. Eu vou te mostrar. Não conseguimos. Tanto a contaminação pela sarna, quanto o fluxo. Eu vou te mostrar isso. Qualquer doença que você e eu precisamos ver, a sarna e o fluxo como a doença. E porque a Bíblia assim mostra como uma doença. E você terá que oferecer os mesmos sacrifícios debaixo de uma legislação bíblica. Porque nós estamos falando de sacrifício. Aí você vai ver que todos eles estão embutidos no sacrifício da manhã e da tarde. Tanto a prece, quanto a meditação na palavra, quanto a ascese, uma série de exercícios para a plenitude, para chegar a um aperfeiçoamento, e o canto. Todos eles vão convergir para isso aí. Por isso que Adonai vai nos provar, porque o sacrifício diário ele é permanente. Todo dia, holocausto contínuo, holocausto obrigatório, e ele tem horário pela manhã e nos 2 anoiteceres. No anoitecer de um dia e no anoitecer de um novo dia. Eles são obrigatórios. Porque você diz, como é que eu vou arranjar pomba agora? Não tem, irmão, sacrifício de sangue. Não tem. Então você vai ver que você precisa olhar que a contaminação da sarna e do fluxo é mais grave do que uma gratidão. Então, na sarna, a casa pode ser contaminada, a contaminação levar pelo homem, os objetos podem ser contaminados, diz a Torá. E ela é sempre provocada, diz a Bíblia, diz a Torá, por uma infidelidade à vontade de Adonai. Vou repetir. Tanto a sarna, quanto o fluxo é uma doença. Só Adonai pode curar. Só Ele cura, só Ele fere, só Ele mutila, Ele faz a ferida e Ele cura. Isso é o que diz a Torá. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 39. Ele mutila, ele fere, mas ele cura.
Só Ele pode curar doença. Só Ele pode curar doença. Mas para esse sacrifício, para essas enfermidades, há uma legislação bíblica a se obedecer. Para se melhorar da sarna, não é? Então, por quê? Porque na vida bíblica, você ou eu estamos com fluxo ou estamos com sarna, por quê? Por uma infidelidade à vontade de Adonai. Por uma infidelidade à vontade de Adonai. Eu sei o que tenho que fazer, mas eu não faço. Eu sei o que tenho que fazer, mas eu não vou fazer. Elohim, então, todas as duas doenças estão alistadas, tanto a sarna quanto o fluxo, que é zot no hebraico, estão alistadas em Levítico capítulo 13 até o Levítico capítulo 15. Então, Elohim envia doença como consequência das faltas dos homens. Mas ele é também o médico que vai curar, diz Êxodo, capítulo 15, versículo 26. Nenhuma doença do Egito tereis, se obedecerdes os meus mandamentos. É isso que está lá em Êxodo, capítulo 15, versículo 26. A purificação será obtida por uma liturgia. Vou repetir. A purificação será obtida por uma liturgia que restabelecerá na retidão a relação entre o homem e Adonai. Que liturgia é essa? Sacrifício da manhã e da tarde. Essa liturgia longa de Rosh Hashanah, que começa tocando shofar e orando. Isso é uma liturgia. Para chegarmos em Rosh Hashanah e já temos os nossos problemas sanados. Porque chegaremos a Yom Kippur, temos que ser selados. São liturgias. Olha para você ver no Levítico 14, vamos lá. A falta contra que você vai encontrar aqui, no Levítico 14. Você vai ver do versículo 30 ao 32, que você vai ver aqui a liturgia necessária para a purificação. Versículo 31 e 32, é isso aí. Mas eu mesma não estou lá. Levítico capítulo 14. Espera aí. Irmãos, o que o Eterno está fazendo ressaltar aos nossos olhos? Nós temos que sacrificar. Nós temos que sacrificar. Nós temos que sacrificar. Pela manhã e à tarde, sacrifício obrigatório de oração. Hoje pela manhã, o que nós celebramos? Há 20 anos atrás, um homem fechou a sala de oração. E ele fechou e disse, não vão orar mais se eu não estiver presente. E depois entrou em contenda total, porque ele queria, eu não sei o que chegou ao ouvido dele, como chegou. De que nós estamos orando e estamos escondendo as revelações dele, do pastor da igreja. A obrigação do pastor é sacrificar também. A obrigação da ovelha é sacrificar, mas a obrigação do pastor também é sacrificar. Não é não? Olha só, versículo 30. Depois oferecerá a purificação da sarna, da lepra. Depois oferecerá uma das rolas ou um dos pombinhos conforme os seus recursos. Será um para oferta pelo pecado e outra para o holocausto, além da oferta de cereais. Assim o sacerdote fará expiação por aquele que deve ser purificado perante o Eterno. Olha o versículo 32. Atenção nele. Que será necessária uma liturgia. Esta é a Torá daquele em quem está a praga da lepra, cujos recursos são insuficientes para a purificação. O que isso quer dizer? Cuja mão do homem sozinho não alcança a purificação. Se você não vier ao santuário e não se colocar junto com os seus irmãos, não vai haverá purificação. Não. Por quê? Porque eu disse, quando a parturiente sacrifica é por gratidão.
Mas a sarna e o fluxo não é assim. A necessidade de... A parturiente também entrou numa liturgia. Mas aqui há uma exigência que você não sai disso sozinho. Não sai. O diagnóstico consiste, tanto da sarna quanto do fluxo, em dizer que o doente está puro ou contaminado. Pode olhar todo aqui o capítulo 13, que você vai ver quantas vezes o sacerdote vai examinar e vai ver se está puro ou contaminado. Olha aí no capítulo 13. Só volta a sua página, só vou te mostrar o versículo 13. Porque repete no capítulo 13 inteiro. O sacerdote lhe examinará a praga na pele. Se é pelo na praga, se tornou branco. E a praga parecer mais profunda do que a pele do seu corpo, é praga de lepra. O sacerdote, vendo, declarará imundo. Quem vai fazer isso? É o médico? Não. É o sacerdote. Por quê? Porque a doença é espiritual. Por que você acha que a Torá fala que tinha praga nas paredes rebocadas se Israel morava em tenda? O que é isso? Não tinha tijolo. Por quê? Porque a doença é espiritual e sobrenatural. A doença é espiritual e sobrenatural. Então, por isso que a Torá vem com a legislação, há praga na parede, arranca o reboco. Se for necessário, derruba a casa. Minha casa teve que ser derrubada. Devia estar lepra até onde? Teve que ser jogada toda ao chão. E construída outra vez. Por acaso, eu ainda estou viva. Eu agradeço todas as manhãs que eu estou viva, Eterno. Tu me castigastes muito, mas não me entregou à morte. É isso que nós estamos cantando? Muito. Então você vai ver que nós lemos aqui no capítulo 14 a purificação, não foi? A liturgia da purificação. Irmãos, Moisés teve sarna na mão, por uma lepra na mão rapidamente. Você sabe isso. Míriam foi atingida pela lepra por causa da rebeldia. Ela foi curada? Foi, mas ela teve que fazer a liturgia. Ela ficou fora do arraial por 7 dias, no 8º dia ela veio fazer a sua oferta, para ela se reunir ao povo outra vez. Então, a sarna aparece sobre alguém, para os hebreus, o mal se abateu sobre alguém, da parte de Elohim, de Israel. Foi a mão de Elohim. Veja para você ver, em 2 Samuel, no capítulo 3, como Davi ali faz uma oração. Olha para você ver. Ele vai incluir tanto a sarna quanto o fluxo ali. São 2 Samuel, capítulo 3. São duas situações. É uma situação ali que Davi vai orar, porque Joabe mata, acho que é Abissai, o comandante do exército é Abner, ele mata Abner, traiçoeiramente. Olha a oração de Davi, versículo 28 do capítulo 3, mais tarde, quando Davi o soube, disse, inocente sou, e o meu reino para com o Eterno, para sempre, do sangue de Abner, filho de Ner, que Joabe havia matado traiçoeiramente. Caia este sangue sobre a cabeça de Joabe, e sobre toda a casa de seu pai. E nunca da casa de Joabe falte quem tenha fluxo, quem seja leproso, quem se apoie em muletas, quem caia à espada, quem necessite de pão. Que nunca falte, ele ora. Ele está ali livrando o reino, porque Joabe havia feito coisa terrível. Matado traiçoeiramente Abner. Traiçoeiramente. Você se lembra de Geazi? Geazi, aquele ajudante de Eliseu. Ele volta lá por causa de bens materiais. Ele volta atrás de Naamã, que tinha sido curado da lepra. Ah, quem vai ficar leproso agora? Deve ser o escriba de Eliseu. Geazi. Você vai ver que Naamã é curado. O ímpio Naamã.
É curado. Você vai ver em 2 Crônicas que Uzias não é curado da lepra. Não é curado. Ele é colocado para fora do santuário. Ele não é curado. Porque a lepra te dá, a sarna te dá a chance de você entrar numa liturgia bíblica, sacrificar Adonai e sair livre. Você e a mim. E sair livre. Ele é um médico que cura. Nós dissemos isso, então nós temos que ir ao médico próprio. Uzias não foi curado. Evidente que os filhos de Israel sabem que Elohim que envia o mal, como eu disse, e que Elohim que cura, né? Irmãos, Jó tinha perfeito entendimento disso. Perfeito princípio de Jó. Jó, capítulo 1, ele sacrificava todos os dias pelos seus filhos, porque eles podiam ter pecado. Podiam ter pecado. Quando Elohim vem e o mal se abate sobre Jó, para provar o seu servo Jó. Porque o mal pode se abater para nos colocar em prova, para saber se nós amamos verdadeiramente Elohim de Israel, o único. Ele então estava lá raspando as suas feridas com um caco. A mulher dele vem e diz, despreza esse Deus, capítulo 2, que fez isso com você e morre. Ele louca, ele diz para ela, louca que eu vou desprezar. O Deus que traz a vida, ele traz a morte também. Lê lá, vão lá. Jó, ele tem esse princípio na sua vida, tão forte que ele sabe. Olha aqui, nós receberemos o bem de Elohim e não receberemos o mal quando ele nos traz. Ele há de me curar. Ele chama a mulher dele de louca, as mulheres que tomem cuidado. Muito cuidado, para não desviarem os seus maridos. Para não desviarem os seus maridos da presença de Adonai. E quando, pelo contrário, conduzi-los a sacrificar. Aonde? Aqui, vamos ler aqui. Vamos ler. Jó 10. Responde. 9. Sua mulher lhe disse, ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa Elohim e morre. Respondeu-lhe ele, como fala qualquer doida? Assim falas tu, receberemos o bem de Elohim e não receberemos o mal. Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Está vendo? Olha que coisa maravilhosa. Nos dois casos, tanto na sarna quanto no fluxo, há necessidade de uma liturgia para poder ter absolvição dos pecados. Que liturgia é essa, irmãos? A oração, o canto, a ascese, a meditação na palavra. Isso é que substituiu o sacrifício de sangue. Você hoje não se apresenta com pombinha nenhuma diante de Adonai. Você que tem que ser essa pomba mansa e sacrificar a Ele. Eu reconheço os meus pecados. E eu me submeto aos sacrifícios, quer seja diários, quer seja semanais no Shabat, quer seja na lua nova, quer seja nos anuais. Os que te levarão, é fácil celebrar tabernáculos, uma vez só no ano. Eu quero ver você permanecer no sacrifício diário, sacrificando dia após dia. E ele vindo ali, te mostrando que está errado na sua vida, o que você acertou, você errou, e você cai, você levanta e ele te ampara e nós vamos. Todos os dois casos, tanto a sarna quanto o fluxo, consistirá em dizer ao doente que ele está puro ou ele está contaminado. Veja no Levítico capítulo 15. Aqui você vai ver a questão do fluxo que nós estamos dizendo hoje pela manhã. Irmãos, independente, a Torá não fala se o fluxo, aonde que saem os fluxos do nosso corpo? Por todos os orifícios do corpo, nariz,
ouvido, boca e outros que você sabe que eu não preciso dizer. Enquanto você dorme, você exala. Você sabia disso? Conversa com o médico, está aqui, ó, na minha frente. Pelos orifícios que você tem. Não precisa de ter contaminação, não. O fluxo já contamina. A Torá diz, olha aqui, a legislação de Números 15. Olha do versículo 1 a 3. Disse o Eterno a Moisés e Arão, falai aos filhos de Israel e dize-lhes, qualquer homem que tiver um fluxo que saia do seu corpo será imundo por causa do fluxo. Essa é a Torá da imundícia. Quer o fluxo continue a escorrer, quer seja estancado, ele é imundo. Olha bem, quer ele pare de escorrer ou não, ele é imundo. Você vai ver aqui que dois fatores aqui se encontram. O fator médico e o fator religioso. O fator religioso é o mais importante. Uma vez de que tudo depende da relação do homem com seu Elohim. A purificação, olha aqui, ó, no capítulo 15, do versículo 13 ao 15. Olha a purificação. Quando, pois, o que tem fluxo estiver limpo do seu fluxo, contar-se-á 7 dias para a sua purificação. Vai confrontar você e eu com os 7, com poder, com autoridade, com santificação dos 7 e de Shabat. Aqui você vai completar um Shabat inteiro, 7 dias, para purificação. No 8º dia, você vai fazer o quê? Olha aqui, versículo 14. Tomará 2 rolas ou 2 pombinhos e virá perante o Eterno a entrada da tenda da congregação e os dará ao sacerdote. Os sacerdotes oferecerá um para oferta pelo pecado e o outro para o holocausto. Assim o sacerdote fará por ele expiação do seu fluxo perante o Eterno. Então todo o tempo nós pecamos. Todo o tempo nós pecamos. Todo o tempo. E há necessidade de sacrificar. Já estou terminando. Então, a religião hebraica, irmãos, e há necessidade de uma liturgia. A religião hebraica do Elohim único atribui toda contaminação, como toda purificação, unicamente à vontade de Adonai. A vontade de Adonai. A mesma coisa se dá com a purificação do Nazireu. Também ele queria se contaminar, mas ele se contamina no seu nazireato, Números capítulo 16, quando ele tem contato com algo morto. Ele também tem que fazer. Os dias que passaram se perdem, entram em desuso, e ele terá que fazer a liturgia para que volte às suas atividades de nazireato. Assim se dá, com todos esses sacrifícios. Então, irmãos, o que acontece? Yeshua, você vai ver que Yeshua, eu quero te mostrar aqui aonde que está. Que Yeshua, em Mateus 8, em Marcos 1, em Lucas 5, Yeshua anda em linha com os profetas de Israel. Por quê? Porque ele vai purificar aqueles leprosos. Vai lá, para nós encerrarmos. Lucas capítulo 5. Ele aceita o ato de fé do doente, igual o ato de fé de Naamã. E ele vai curá-lo. Mas vai e mostra-te ao sacerdote. Vai e faça a liturgia própria do sacrifício da sarna. É isso que ele está dizendo. Olha lá, Lucas capítulo 5. E vai lá, mostra ao sacerdote, faça a liturgia própria. A liturgia própria. Isso que ele impõe. É Lucas 5, de 12 a 14. Estando Yeshua numa daquelas cidades, veio à sua presença um homem leproso. Vendo a Yeshua, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe: Senhor, se quiseres, pode limpar-me. Ele, estendendo a mão, tocou-lhe e disse: Quero ser limpo. Imediatamente a lepra desapareceu dele. Ordenou-lhe Yeshua que a ninguém dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote, oferece pela purificação o que Moisés determinou, para que lhe sirva de testemunho. Irmão,
Irmãos, vocês vejam que Yeshua observa a liturgia que eu te mostrei toda da Torá. Como é que eu faço hoje, pastora Sandra, para me purificar? Venha para o sacrifício da manhã e da tarde. Por isso que o pastor não tinha o direito de fechar a sala de sacrifício. Quem é? Quem é que tem direito de fechar? Ninguém, mas amém, o Eterno assim o permitiu. Essa semana, nós entendemos pelo Espírito que o Eterno vai revalidar. É esse o caminho. Assina embaixo. Continue com o sacrifício da manhã e da tarde. Porque é esse o caminho. É essa liturgia que nós precisamos fazer. Por isso daquela celebração pela manhã. Por isso que nós oferecemos vocês passas. Como se nós estivéssemos oferecendo uma garrafa de vinho a cada um de vocês. Pela alegria dele revalidar os sacrifícios. A maior bênção para nós. Porque eu posso ir e oferecer a minha liturgia. Eu posso dizer para ele, olha, Adonai, eu vou participar do sacrifício da manhã e da tarde aos 7 dias. Um Shabat. Para que eu possa ser purificado. No 8º dia eu me oferecerei inteiramente. É isso que ele quer fazer conosco. É isso que ele fez conosco. E agora nós estamos em cima dessas grandes festividades. Elas são importantes, muitíssimas. Elas, se você perdê-las, é só uma vez no ano. Não tem. Só no próximo ano você terá condições de refazer. Só no próximo ano. Então, venha para a congregação, ouça o shofar, ore a palavra, ore conosco, porque nós estamos aqui fazendo asceses e acesses para a purificação nossa, da cidade, vamos livrar até aquele que não é inocente, diz Jó. Até aquele que não é inocente. Guarda a Torá na tua boca. Guarda a minha lei, a minha Torá na tua boca. É essa a ordenança do Eterno. Que o Eterno nos abençoe. Nos dê uma semana maravilhosa na presença dEle. Aprendendo sempre com Ele. E aprendendo a nos livrar de nós mesmos. Para que o nome dEle seja glorificado e exaltado em toda a terra. É o que nós o pedimos em nome de Yeshua, o nosso Mashiach.